É um momento difícil para nós, depois de 9 anos de alegrias aqui. Esse ano tivemos essa queda, que para mim é inédito e é um momento muito difícil mesmo. E passei um final de semana aguentando um bando de pessoas me enchendo o saco através de redes sociais. E, para falar bem a verdade, eu estou desanimado. Eu já vinha desanimado há um bom tempo e, com isso aí, piorou mais ainda. São pessoas que não têm o que fazer, que ficam insultando, xingando e falando besteira. Infelizmente, isso aí está acontecendo muito. E é ruim, que são pessoas que não agregam, não ajudam em nada. Pelo contrário, só atrapalham. Mas nós temos que conviver. E eu queria fazer um relatório aqui para vocês, porque eu estou sendo muito cobrado, negócio de venda de jogadores, porque aonde foi o dinheiro. Então, as pessoas se iludem muito. O Londrina hoje é um dos poucos clubes que está tudo em dia, não deve nada para ninguém. E nós temos uma despesa anual na faixa de 13 a 14 milhões. A nossa folha, que muitos falam que é uma das folhas mais baixas do brasileiro, é 630 mil a folha somente, fora os impostos. Com impostos dá 750 mil reais, só de folha. E todo mundo dizendo que no Londrina os salários são baixos, que a folha é 200 mil. Então as pessoas não sabem o que acontece aqui dentro. E o que nós temos de rendimento? Esse ano nós tivemos a Copa do Brasil, que nós fomos bem, e a Série B nos dá 5 milhões e 600 bruto, que isso aí representa para a SM 5 milhões. Para 14 milhões a diferença é muito grande ainda. Então falta muito. E se você não for vender jogador, você não consegue cobrir a tua conta todo ano. E as nossas vendas, que muitos falam, mas os valores são muito altos. Marcelinho, o contrato acabava agora, em novembro, ele não queria mais ficar aqui, nós perderíamos tudo. Apareceu um negócio para ele ir para Portugal, nós vendemos por 25 mil euros e ficamos com, acho que 20% ou 30%, né? Isso. Luquinha e Felipe, nós fizemos um pacote, os dois, foi 2 milhões e meio de reais, em 5 pagamentos de 500 mil, que era uma maneira de a gente fazer a nossa entrada mensal. Só que no Felipe, o sogro dele, que é o procurador, tinha 30% do menino. Tanto é que o valor dele foi um pouco menor, mas o sogro já levou 30%. O Anderson, que foi a melhor venda nossa, foi por 500 mil euros. Pagando 200 mil euros à vista, 150 mil vai ser pago agora no final de novembro e 150 mil no final de janeiro. E no Anderson, Sinop, que é o clube de onde ele veio, tinha 15%. Até quando nós ligamos para pagar, a nossa advogada está aqui para falar, o time falou que nunca um clube fez isso, que ligar para pagar o outro clube. E o Londrina ligou para avisar o Sinop que tinha vendido e mandando o dinheiro pedindo o número da conta. E o procurador do Anderson também tinha 15%. Então já são 30% a menos desses 500 mil euros. E fora isso, nós demos comissão a pessoas que intermediaram a negociação e comissão ao pai do Anderson para poder assinar o contrato, senão o pai dele não assinaria o contrato, não deixaria o menino ir. Então são despesas que você tem e que ninguém sabe. O Rômulo, nós já vendemos o Rômulo, que ele está emprestado até maio, mas estipulado em 500 mil euros, nós acabamos antecipando e vendemos por 350 mil euros. 200 mil já foram pagos e 150 vão ser pagos em maio, quando transferir em definitivo o Rômulo para lá. Esses são os jogadores que nós vendemos. E aí você escuta um monte de besteira. Isso aqui não paga nem a nossa despesa anual, juntando com o da CBF e a Copa do Brasil. E eu sou obrigado a escutar um monte de besteira. Aí tem um repórter da televisão, o seu Cabral, que por 8 anos eu sustentei o Cabral, pagando o programa dele, ajudando o programa dele. Aí eu parei de pagar esse ano, o que acontece? O cara não para de falar mal de mim. Aí ele leva os parceiros dele, o seu Valdemelo, que é outro que eu ajudei até na sua doença, que eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar porque é um sem vergonha que só sabe falar mal das pessoas. Eu paguei todo o tratamento de câncer do Valdemelo e hoje ele vai lá no programa falar mal de nós.
Então, são essas coisas que desanimam você de trabalhar, cara. Você fica muito exposto no futebol e as pessoas aproveitam para falar muita besteira. Célio Gergoleto, um presidente que deu um monte de prejuízo aqui, você entra nas redes sociais e só sabe falar mal de nós. Então, eu estou desanimado. A minha intenção hoje é entregar o Londrina. O Claudinho e o Felipe estão aqui tentando me convencer a ficar, mas a minha primeira ideia é deixar o Londrina prosseguir com suas próprias pernas. As perguntas, podemos começar? Pode. Tá, ô Sérgio, bom dia, Cláudio, bom dia, Felipe. Bom dia. E diante dessa sua intenção, quando é que acontece a definição, se é que ela irá acontecer? Até para a gente, há um contrato, né, que vence no final do ano que vem. Quando é que acontece essa definição, se é que ela irá acontecer diante dessa explanação que você fez e dessa sua vontade de deixar o clube? Até foi bom você falar no contrato, porque eu tenho uma dívida com Londrina de 1,5 milhão que vai ser paga agora. Assinei inclusive um documento na época e que eu pagaria antes de ir embora. Então, se eu for embora agora, vai ser paga a dívida e a multa que tem no contrato também, caso isso venha a acontecer mesmo. E essa definição, até porque o Londrina, o ano acaba, mas já começa 2020, né? Como é que vai ser essa definição? Até quando? Tem um prazo? Você pode voltar atrás? Isso já é definitivo? Não, nós estamos conversando sobre isso. Inclusive, eu já montei até um plano com o Claudinho e com o Felipe de jogadores. Eu quero deixar bem claro que os jogadores que estão no Londrina hoje pertencem todos à SM Sports. Mas, se for o caso, os jogadores ficam aqui para disputar o campeonato, isso não tem problema nenhum. Nós não vamos deixar abandonar o Londrina de uma hora para outra, não. Ô Sérgio, falando sobre esse ano do Londrina, que você disse que foi um ano triste, e realmente o é, né? Nunca na história do Londrina, desde que a SM assumiu, passou por uma situação dessa, né? Mas pensando no futuro, acreditando ainda nessa parceria, o Criciúma, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma soltou uma nota aqui através do seu departamento jurídico, Dr. Albert Zilli dos Santos, dizendo que se o Criciúma for 17º colocado, vai entrar e retornar à Justiça Desportiva, o STJD, recorrendo em relação ao WO do Figueirense. E ele conclama até os outros clubes, os outros 4 que ainda estão nessa possibilidade de terminar em 17º, entre os quais o Londrina, que hoje é o 17º, a fazer o mesmo. O que pensa a diretoria da ESM e do próprio Londrina em relação à situação? A ESM pretende entrar com recurso no STJD nesse sentido, se a diferença de pontuação for inferior ou até de 3 pontos em relação ao Figueirense? É isso que eu ia falar. A gente já vem estudando isso umas 3, 4 semanas atrás. E para isso precisa ficar, não adianta só ser o 17º, você tem que ficar a 3 pontos de diferença, porque são os pontos que eu acho que o Figueirense deveria perder, como perdeu e recuperou, mas eu acho que os 3 pontos ele perderia. Mas para isso acontecer, o Figueirense não pode ganhar o jogo do Operário. Eu até acho que o pessoal do Criciúma foi muito infeliz em dar essa nota agora, porque isso aí despertou um pouco o Figueirense também, que ele podia jogar mais tranquilo, mais folgado, com isso aí já muda. Então, eu acho que ele foi um pouco infeliz em soltar essa nota agora. Mas se isso ocorrer, o Londrina vai entrar com recurso no STJD? É lógico, eu acho. Que eles ganharam dentro do campo, mas eu acho que quem deveria cair é o Figueirense. É que houve aquela comoção geral, todo mundo quis ajudar o Figueirense, só que está aí, todo mundo ajudou e hoje nós estamos sendo prejudicados. Por incompetência nossa também. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Sobre essa questão do STJD, a gente estava dando uma olhada no regulamento e fala que talvez é só o jogador que está com o salário atrasado e até a associação, no caso, o sindicato dos jogadores, poderia entrar. O regulamento não deixa muito claro quem poderia entrar nesse caso. Chegaram a ver já sobre isso? Há possibilidade mesmo? Nós conversamos com alguns advogados, inclusive um dos que formatou a Lei Pelé, e ele falou que não poderia fazer nada, que nós já queríamos fazer isso antes, mas ele falou que não poderia fazer nada, até porque ninguém tinha sido prejudicado ainda. Nós só vamos ser prejudicados a hora que acabar o campeonato. Então, aí que nós vamos entrar. Mas tem o fair play também, que também podemos brigar por isso. Mas o principal, eu acho que ainda é o WO, apesar que no contrato, no estatuto foi mudado até 2000 e... não lembro, sabe quando é, Maiara? Alguns anos para cá mudaram,
porque já dizia no contrato que a perda era de 3 pontos, o dobro do que você vai disputar. Aí o PT acabou mudando isso aí. Mas não justifica, eu acho que tem que ser penalizado, porque senão é mais fácil nós fazermos um WO contra o Guarani do que jogar a partida agora. Porque se eu for jogar, nós vamos perder de 25 a 30 mil reais nesse jogo. Se eu der o WO, nós não vamos punir nada, vamos perder os pontos, que não muda nada. E a multa é de 3 mil reais. Então é preferível dar o WO, eles estão bagunçando o Campeonato Brasileiro, se acontecer isso realmente. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia, Prochê. Eu queria fazer uma pergunta para ti, Sérgio, saber o seguinte: tem uma data limite para tu fazer essa definição, se fica ou não? E aí, para o Prochê, eu perguntaria, em se confirmando essa saída da SM, como é que vai fazer para montar o Londrina para o ano que vem, Prochê? Bom, o time nós estamos no papel montado para disputar o campeonato. Independente de eu ficar ou não, os jogadores vão ficar. Então, eu acho que esse risco eu não tenho. Ninguém vai abandonar, como eu falei, ninguém vai abandonar o Londrina, chegar no último momento e dizer eu estou fora e não tem jogador para colocar em campo. Isso não. Os jogadores que eu tenho ficarão no Londrina, até porque estão registrados no Londrina, e eu não vou retirar nenhum. Então, o time está montado para disputar o Paranaense. Mas, desculpa, assim, um prazo limite teu para bater o martelo, não, agora a decisão é essa, está tomada, não volta atrás. Tu tem esse prazo ou não? Não tem? Não, nós estamos conversando, começamos no sábado, até porque o campeonato nem acabou ainda, né? E vai que acontece tudo isso aí que nós estamos falando e nós recuperamos a vaga na Série B. Então vamos aguardar um pouco acabar o campeonato, uma semana pelo menos, para ver. Não precisa me responder, né, Fábio? Bom dia. Bom dia. Malucelli, eu queria saber o que condicionaria a sua permanência no Londrina, diante de toda essa... Olha, se eu ficar, pode ter certeza que é mais pelo Claudinho do que por qualquer outra coisa. Porque a minha vontade é não ficar mesmo. E pelo Felipe, que está entrando agora, já esteve comigo também, nesse meu período, ele já teve uma gestão, nunca tivemos nenhum problema. Então, se eu ficar, é só esse motivo, porque a minha vontade hoje seria ir embora até agora, se eu pudesse. Ô Sérgio, há um tempo atrás foi falado da questão, até uma proposição, você mesmo confidenciou, de que o Felipe veio conversar com você de uma prorrogação por 2 anos, né? Hoje a situação é totalmente diferente. Fazendo autocrítica, Sérgio, você se arrepende de algo que você declarou, de repente, alguma postura que você teve ao longo deste ano de 2019? Qual a avaliação que você faz deste ano do Londrina em 2019, Sérgio? Está querendo deixar bem claro, está querendo ser mais específico naquela fala que eu tive no Estádio do Café? Não, de todos os aspectos, de todos os aspectos. Algo que, de repente, você falou, se eu pudesse voltar no tempo, hoje eu não teria, de repente, contratado A, B ou C, uma postura de uma forma geral, uma análise Se eu pudesse completa. voltar no tempo, eu queria ficar sempre com 30 anos, cara. Mas não tem jeito. Não me arrependo de nada que eu fiz, até porque não adianta. O que está feito, não vai mudar mais. O passado ninguém muda. Eu posso mudar o presente e o futuro. Agora, não me arrependo de nada que eu fiz, não. Eu gostei muito da cidade de Londrina, a população muito boa, as pessoas, o clima. Agora, tem algumas torcidas, principalmente a Falange, isso aí tinha que acabar no futebol, cara. Aliás, a Falange, na minha opinião, está acabando, porque quando eu cheguei era um público muito maior, hoje tem 50, 60 pessoas. E isso aí é o câncer do futebol, é a torcida organizada. Sérgio, a gente sabe que você tem recebido aí ameaças, né? E o Claudinho também tem recebido. Eu queria que você falasse sobre isso. São ameaças por mensagens, telefone, se teve algum problema pessoal de alguma coisa e se você pretende, né, enfim, tomar alguma atitude aí na parte criminal em relação a esse tipo de situação que obviamente extrapola, né, qualquer situação do campo técnico ou do campo esportivo. São poucas pessoas, se você for analisar, é um número muito pequeno, e são pessoas que usam as redes sociais para querer extravasar e falar besteira, porque pessoalmente eles não têm coragem de fazer. Tanto que vieram pichar o muro da entrada aqui dos fundos do CT de madrugada. Só que a câmera pegou a pessoa que fez isso, nós já mostramos na polícia, a polícia reconheceu o sujeito faz parte da Falange Azul, e já estamos abrindo um processo, o advogado já abriu um BO, e a pessoa vai responder por isso. Agora, quanto às ameaças,
são tudo pessoas que eu conheço. E pessoas que não dá nem para dar consideração. O Benini é uma das pessoas, um tal de Júnior Lopes, que nem na cidade mora aqui no interior, acho que é Colorado a cidade que ele mora. É uma pessoa que fica falando besteira, mas que chega na tua frente e não fala nada. Então, não, é melhor nem dar bola para isso. Acho que, como eu falei, a Falange é o câncer do Londrina. Eles vivem em função do Londrina, eles exploram a marca Londrina, e o que eles fazem de bom pelo Londrina? E eles acham que são o dono do Londrina, isso que é o pior. Ô, Claudinho, gostaria que você falasse também sobre esse tema aí, porque eu sei que você também tem recebido aí esse tipo de ameaça. Bom dia a todos. Eu tenho sim, recebido ameaças, e essas pessoas que me ameaçam, elas não sabem nem como funciona o futebol em Londrina. Essas pessoas, elas vivem pela emoção, são aqueles torcedores que ficam esperando o Londrina colocar o ingresso a R$5 para ir lá e ficar enchendo o saco de quem está trabalhando todos os dias, né? Então, é lógico que a família da gente, ela fica muito incomodada com tudo isso, né? Os filhos, a minha esposa, os meus irmãos, eles ficam muito incomodados com isso, porque a pessoa, ela manda mensagem dizendo que vai agredir, vai pegar, vai encontrar. Mas eu não levo nada disso em consideração, porque eu acho que são pessoas que, primeiro, não merecem consideração. E quem faz esse tipo de coisa são marginais. Então, todas essas pessoas que estão ligando, estão ameaçando, são marginais. Para mim, são marginais. Que eu quero dizer o seguinte para a cidade de Londrina: tem 15, 20 que estão fazendo isso, mas tem 200, 300 que estão fazendo coisas boas, que estão ligando para pedir para que o projeto continue, que nos 10 últimos anos, 9 últimos anos, eu até recebi de um torcedor ontem, que nós não tínhamos, fazia tempo que a gente tinha se esquecido de como se comemorava um título em Londrina. Se você pegar os clubes hoje em Londrina, no Brasil, principalmente os da Série B que nós acompanhamos de perto, a maioria deles estão com 4, 5 meses de salário atrasado, devendo tudo. Londrina está com tudo em dia. Ontem nós estivemos reunidos com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público, e lá nós fizemos um resumo que as contas do Londrina estão praticamente em dia. Então, tudo isso é fruto desse trabalho. Londrina não pode ter uma memória curta. Nós não podemos ter memória curta, nós precisamos lembrar do trabalho que foi feito. Agora não é por causa de 15, 20 que vem ameaçar, dizer isso, dizer aquilo, que nós vamos parar o nosso trabalho. Então eu estou aqui hoje para dizer assim que eu vou sim fazer de tudo para convencer o Sérgio Malucelli a ficar, porque o trabalho foi muito bom. Se fosse um trabalho ruim, nós não estávamos aqui dizendo que nós vamos fazer o esforço para ele ficar. Existe um trabalho sério sendo feito aqui. Existem famílias que estão empregadas aqui. A saída hoje da SM aqui de Londrina significa muitas pessoas estarem na rua. Então nós temos que ver o quanto se ganha no futebol, com o futebol sério, da forma que está sendo feita. Vocês da imprensa, o quanto vocês ganham por Londrina ter feito uma campanha da forma que fez. Nós estamos aqui hoje porque existe um projeto de futebol. Porque antes, eu me lembro muito bem, antes do Sérgio chegar, uma vez eu fui num treino do Londrina e tinha 50, 60 pessoas tentando receber. Isso não acontece hoje. Então, esses 15, 20, eu gostaria de dizer que vocês são marginais e que nós não vamos dar atenção para marginais. Ô, Claudinho e Felipe, essa questão da administração e da parceria, ela é reconhecida inclusive em outros locais. Nós tivemos para transmitir o jogo no Recife, a Rádio Globo CBN, inclusive, nós participamos do programa lá por mais de uma hora. A maioria das perguntas era qual o segredo da gestão do Londrina que não deve algo para jogador, o salário está em dia, enfim, mas também existia essa questão de parte da torcida que não concordava. É a velha democracia, entre aspas, que existe no país, né? A pergunta que eu faço a você, Felipe, novo presidente do Londrina, é o seguinte: caso não haja um acordo, convencimento da permanência do Sérgio, qual será a postura, qual é o planejamento da nova diretoria para a manutenção do Londrina no ano de 2020 que se aproxima? Bom dia a todos. É até por isso que até você comentou que o Sérgio colocou, logo que assumi a presidência, a gente procurou o Sérgio por uma renovação de mais 2 anos de contrato, porque eu vou colocar a gente, que são várias pessoas, não sou só eu, a gente acredita que o Londrina não tem condições ainda de ter uma vida caminhar com as próprias pernas. O Cláudio colocou agora, são 8 anos de sucesso, vamos dizer, meio semestre desse ano de sucesso também, e infelizmente o final aí
um pouco desagradável, muito desagradável para todos nós. Ontem nós tivemos uma reunião de conselho e até um conselheiro colocou que o Londrina nunca caminhou com as próprias pernas. Isso a gente tem que colocar a mão na consciência, lembrar, ter uma memória um pouquinho melhor. Quando o Franquelo esteve à frente, Jaci Scaff estava por trás. Quando o Jaci Scaff estava à frente, ele tocava o futebol sozinho, mas era com o investidor. Quando o grupo do Irã tocou Londrina, Dorival Pagani presidente, tinha um grupo por trás. Depois vieram administrações que levaram Londrina ao fundo do poço e hoje a gente tem um resgate da marca do Londrina. Então, eu acho que o caminho o caminho que eu pretendo é a permanência do Sérgio. Eu e o Cláudio estamos já conversando com ele há algum tempo sobre isso, mas se for vontade do Sérgio em fazer o acerto com o Londrina e tocar sua vida, o Londrina vai ter que buscar um parceiro para tocar pelo menos algum tempo aí seu futebol, até ter uma vida reestruturada e uma condição financeira aí que possa dar condição do clube caminhar com as suas próprias pernas. Sérgio, ou o Sérgio ou o Claudinho, essa multa que você teria que pagar caso essa decisão que você cogitou agora, qual seria esse valor, se você pode falar isso? E também, se você tem mais alguns jogadores que já estão saindo, se já tem alguma posição sobre a questão de desligamento de jogadores? Não, jogadores, a multa do contrato no período de 10 anos eram de 2 milhões. Quanto aos jogadores, tem alguns jogadores que não vão ficar até pelo salário, não comportam um paranaense, mas ainda não tem nada definido. Mas não devem ficar nos 5 ou 6, que são os maiores salários. E muitos jogadores vencem o contrato agora em novembro, que não vão ser renovados. E outra coisa, nós já fizemos até para você ver que ninguém está abandonando, já tem um planejamento para a Taça São Paulo. Quem vai ser o treinador é o Silvinho. Ele vai para a Taça São Paulo e volta depois para assumir o time para o Paranaense. Então, independente de eu ficar ou não, o planejamento está sendo feito e não vai ficar na mão Londrina. E mesmo que eu tenha que ficar, eu ficaria até por 1, 2 meses, até também arrumar um novo patrocinador, um novo investidor no Londrina. Ô Felipe, até pensando aí, né, e projetando outras possibilidades, né, diante dessa realidade que o Sérgio pode deixar, a gente tem informação, e até o Conselho tratou sobre isso, de uma viagem aí de 2 conselheiros em busca de parceiros, uma viagem para fora do país. Você pode falar sobre isso? Isso é uma realidade? Tem alguma coisa de concreto ou é uma coisa ainda para se estudar? Alguma oferta que apareceu ou algum projeto que o Londrina está tentando buscar também outras possibilidades? Na verdade, foi um convite feito, até já tinha passado isso antes de levar para o Conselho, passado para o Sérgio, para o Cláudio. Foi um convite realizado por um clube que é de um investidor na Inglaterra. Mas dentro dessas possibilidades existem várias e a gente sempre recebe esse tipo de manifestação. É que essa acabou sendo realizado um convite, por isso que foi levada à apreciação do Conselho e até do parceiro e do presidente atual. Tem uma viagem agora de 2 conselheiros? É esse caso? Para a Inglaterra? Perfeito. E a princípio é apenas, enfim, para conhecer alguma possibilidade? Eles já conhecem o clube e realizaram um convite com a possibilidade aí dessa abertura que está tendo o mercado brasileiro aí, essa possível abertura, né? Então, eu acho até prematuro qualquer posicionamento sobre isso. Ô Sérgio, em relação ainda ao elenco do Londrina, você falou que já tem um time para o Campeonato Paranaense, que a base, com certeza, deve ser a base do Sub-19, que foi campeão, hein? Uma belíssima campanha, terminando 13 pontos à frente do Curitiba, empatando um jogo aqui no Café e vencendo no Couto Pereira na decisão. Dos jogadores profissionais, do elenco profissional atual, Londrina detém o poder econômico sobre alguns. Esses jogadores vão permanecer já para o Campeonato Paranaense? Qual é o pensamento da diretoria da SM Sports em relação a esses atletas? Bom, 2 jogadores que estão disputando agora, o Rai Ramos fica,
Os goleiros, nós temos o César e o Matheus Albino. Um dos dois deve sair, até porque daí sobe o menino da base. O zagueiro fica o Augusto e fica o Lucão, que são nossos também. Tem o retorno do Igor Miranda na lateral esquerda. Aí nós temos o Pedro Cacho, que já faz parte do grupo, o Anderson Leite, quem mais? O Bianchi, o Paulinho Mocelin, que hoje tem um clube de São Paulo que tem interesse nele, tanto nele como no Matheus Albino. O Pirambu nós também estamos emprestando. O Elber continua, dos que estão no profissional. E aí os meninos da base que sobem. E de regresso nós temos só o Igor Miranda, o Ellison e o Mullen. São os três que vêm de empréstimo, e o próprio Safira, né, que retorna agora também. Sérgio, caso você deixe o clube, qual seria a situação do CT? O Londrina poderia continuar utilizando o CT no ano que vem, ou ele ganharia uma outra função? Se realmente acontecer tudo isso, a minha ideia é colocar o CT à venda. E agora, como eu falei, além desses investidores, nós estamos atrás de outros investidores também, que, se der certo, poderia deixar o Londrina bem. Quem sabe arruma até um investidor que acabe comprando o CT e ficando com o Londrina. Tudo isso pode acontecer também. Sérgio, você comentou da saída de alguns jogadores. Você pretende renovar com o Germano, pelo menos nesse processo de reestruturação para a Série C, ou ele e o Silvio já estão descartados já? Não conversei com eles ainda, mas a princípio não. Nós vamos fazer uma renovação do elenco e deixar um elenco mais jovem. Principalmente porque nós temos um Paranaense onde não tem verba nenhuma, né? Então não adianta você fazer uma loucura sem verba. A verba é zero do Paranaense esse ano. E desses meninos do Sub-19 que foram campeões do estado, quem que você pensa nessa promoção já para o ano que vem? Bom, primeiro eles vão, todo o time 19 completo vai disputar a Taça São Paulo. Até esse é um dos motivos que o Silvinho vai para lá. E o único que não pode disputar, acho que é o Danilo, que já está no elenco do profissional. O restante, a maior parte volta para disputar o Paranaense. Só mais uma dúvida, Sérgio, por favor. Sobre a questão do Silvinho, coincide a data do Paranaense com a Copinha, o final da Copinha, caso o time chegue numa fase maior? Vocês pensam também já um plano B sobre isso? Esse ano nós retornamos para Londrina no dia 12. O campeonato aqui começa o dia 19. O Silvinho vai deixar o auxiliar dele, que vai ser contratado agora, que ele vai escolher, e o auxiliar vai dar os treinos até a volta dele. Se ele chegar até a final da Copinha, ele pode mandar o auxiliar para lá e ele voltar. Dia 12, você falou? Esse ano foi dia 12 que ele voltou, né? E o ano que vem deve ser? Tomara que ele volte no final. O profissional dia 2, a representação. Está programado tudo para o dia 2. Ô Sérgio, pessoal da mesa, bom dia a todos, bom dia presidente Canuto, bom dia ao presidente Prochet. A gente está ao vivo também no Facebook oficial do Londrina e tem uma ponderação, não é nenhuma pergunta aqui, do Mauro Matos, dizendo que o Sérgio, a gestora, conseguiu o que queria, que era o rebaixamento para a Série C, para pagar menos salário, ganhar mais vendendo jogadores. O que vocês podem dizer de uma verdadeira lenda urbana que tem circulado até em grupos de torcedores, dizendo que o Londrina quis cair de propósito para ter até uma desvalorização da marca? Se você, numa Série B, você já ganha pouco. Como eu falei agora há pouco, são 5 milhões e 600 bruto. Como é que você vai querer voltar para uma série que você não ganha nada? E a tua despesa é a mesma. E qual é a valorização que você vai ter num jogador na Série C? É bem diferente de disputar uma Série B, onde você aparece, tem televisão, tem patrocinadores. Na Série C você perde tudo isso. Uma pessoa que fala isso não entende nada de futebol nem de economia. Como é o nome da pessoa aí? Mauro Matos. Mauro, você, se tiver um emprego ganhando 5 mil, você sairia do emprego ganhando 5 mil para ganhar 1.000? E como é que você administraria as contas da sua casa? Só quero que você se você conseguir me responder isso, eu vou te responder o que você está perguntando. Bem colocado. Dentro da transparência, que é importante em qualquer relacionamento, muito se fala, e aí a pergunta aos membros do Conselho de Londrina, ao Canuto, que ainda é atual presidente, e o futuro presidente Felipe Prochet. Quanto que o Londrina tem em caixa hoje
diante dessa parceria que foi firmado com a SM, porque muito se fala, o Londrina não tem dinheiro em caixa, o Londrina não recebe nada. Então é um momento oportuno, talvez, e é nesse sentido que eu faço essa pergunta, Claudinho, para que haja esclarecimento público às pessoas que normalmente fazem essas perguntas na rua, aos colegas de imprensa. Então, aproveitando a oportunidade, qual o caixa do Londrina Esporte Clube hoje? O Sérgio já falou que tem uma dívida aí de 1 milhão, e quanto, Sérgio? 1,5. 1,5? Fora esse 1,5, nós já demos ao Londrina 8 milhões. Perfeito. Nesses 8 anos. Quanto que o Londrina tem em caixa hoje, presidente Claudinho? Londrina deve ter em torno hoje de mais ou menos 2 milhões. Nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir, né, esses valores, até porque são muitas contas. Toda vez que faz um depósito na conta judicial, é uma conta nova que se abre. Então, nós estamos apurando esse valor agora no final do ano, até para entregar nas mãos do Felipe, que vai fazer a próxima gestão, mas nós estimamos que mais ou menos uns 2 milhões. Só para colocar que o Sérgio acabou passando o valor já repassado, e o Cláudio o valor em conta hoje, mas o Londrina, desde o primeiro ano do Sérgio, lá, do Cláudio, primeiro ano do Sérgio, nós já quitamos mais de 800 execuções que o Londrina tinha. Você pode buscar isso aí. Então, vamos dizer assim, o dinheiro que entrou de parceria, o dinheiro que tinha, o dinheiro que entrou de time mania, ainda tem contas a pagar. Existe o maior, vamos dizer assim, percalço que nós vamos ter pela frente, é uma ação popular feita na década de 90 contra o Londrina, que esse valor hoje é estipulado na casa de 5 milhões e 200. Nós temos somente uma execução de dívida de jogador, né, Cláudio? Isso. E uma trabalhista. Então, mais ou menos é esse o contexto. O mesmo dinheiro que tem em caixa não dá nem para pagar essa conta aí existente. Mas se você for analisar isso que o Felipe falou, o Londrina é um dos clubes mais viáveis do Brasil. Sim. Porque uma dívida de 5 milhões para um time de futebol não é nada. Uma dívida de 5 para um time que tem 2 milhões aplicado. E a gente, só de ação trabalhista, se não me engano, foram mais de 120 ações trabalhistas que foram quitadas, somente uma restante, que é uma ação que nós julgamos indevida, mas infelizmente tem pessoas aí que também querem tirar proveito de tudo. Ainda está em fase de recurso, né, essa audiência, essa ação. Sérgio, tem mais uma pergunta aqui do nosso Facebook. Inclusive é um usuário que utiliza uma conta corporativa, é Divinos Forros PVC. Fizemos até um merchan para ele aqui. Fala, Sérgio, sobre os lucros de 2019. É a pergunta. Eu acabei de falar agora há pouco. Eu não sei onde é que ele acha esse lucro, eu também queria achar, viu? Estou precisando, inclusive. Nesses 9 anos que eu estou no Londrina, eu estou no vermelho ainda em 10 milhões. De 2013 para cá, graças a Deus, não precisei colocar mais nada de dinheiro. Mas até 2013, para chegar lá, nós colocamos muito dinheiro aqui dentro. Porque nós saímos do nada, aí nós tivemos 2 anos para chegar da Série D para C, que é só despesa. Nós só passamos a ter dinheiro na Série B. Então é difícil, e eu acabei de falar agora há pouco, nós gastamos entre 13 a 14 milhões por ano. Agora soma tudo que eu vendi, tudo que entrou de dinheiro, não cobra ainda. Teve outro torcedor que quer até fugir na timeline aqui, Sérgio, que ele perguntou se algum outro clube ofereceu o convite para você oferecer a gestão da SM Sports. Isso acontece quase toda semana, principalmente agora, essas últimas semanas, mas eu saindo do Londrina eu vou parar, não quero mais saber de futebol, não. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, se você queria continuar ou não, né? Nesse sentido. Não, cansou muito, viu? O Porcher, o Londrina, dentro das possibilidades existentes, caso não seja confirmada a permanência da SM, essas parcerias que estão sendo buscadas, já foi citado aqui pelo Lúcio, essa visita à Inglaterra aí de 2 membros, além desta visita na Inglaterra, o que foi proposto por esse clube lá? Qual o tipo de parceria? E quais outras parcerias, eventualmente, a diretoria de Londrina pensa para a manutenção da equipe? Nós nunca procuramos a parceria, até por respeito ao parceiro atual. Isso depende de uma manifestação dele, de continuar ou não, né? Quando isso é tudo pensando futuramente, né? Então, nunca exercendo o contrato do Sérgio, e todos os contatos de parceria são feitos através
também da pessoa do Sérgio aqui. Como ele já colocou, são várias possibilidades que sempre aparecem. Então a gente tem que acabar filtrando e vendo o que é conveniente ir atrás ou não. Mais uma pergunta que chega do nosso torcedor é com relação à transformação do clube em SA. O que vocês podem falar a respeito disso? Escutei um monte sobre isso também, um monte de besteira que eu queria derrubar o time para a Série C, para desvalorizar, para valorizar o CT. Mas nunca me passou pela cabeça, principalmente querer ganhar dinheiro em cima disso. A SA, se acontecesse, seria muito bom para o clube, porque ajeitaria a vida do Londrina. Mas isso aí é um negócio muito difícil, até não foi aprovado até agora, porque se não mudar a legislação com os impostos, ninguém vai montar uma SA. Porque a SA só passa a ser viável se os impostos abaixarem, senão não. Isso. Só para responder, Gustavo, em paralelo, nós definimos a questão de algumas semanas atrás, e até o próprio Conselho já aprovou o estudo, a contratação de um estudo ou de alguém da área, né, profissional, para poder dizer quais são os benefícios aí, que acarretaria o clube, quanto custaria e como transformar o clube em SA. Então, vai ser feita uma análise dessa. Esse projeto começou a tramitar na Câmara dos Deputados, só que também não corre da maneira que a gente sempre espera, né? Mas é um projeto, acho que para o ano que vem aí, que vai acabar sendo encaminhado. E se isso vier a acontecer, não é nem eu, nem o Felipe, nem o Claudinho que vamos avaliar quanto vale. Vão ser empresas do ramo específica que vão avaliar a marca Londrina, vai avaliar o CT e ver se vale a pena ou não. Mas não que o Sérgio vai querer tirar uma vantagem sobre isso, de jeito nenhum. Ô, Sérgio, lá no começo da entrevista você comentou ainda que espera algumas situações para definir o ano que vem, como nessa possibilidade que tem do tapetão, para terminar o campeonato, enfim. Mas pensa, os três inclusive, sobre esse planejamento para o ano que vem na Série C, o time estando na Série C, você já pensa com relação a esse planejamento? Olha, primeiro eu acho que a Série C esse ano vai ser muito difícil. Nós já vi até o grupo que o Londrina caiu. Tem muitos clubes, inclusive um clube que eu acho que vai incomodar muito é o Brusque, que vai vir muito forte, com verba, como foi o Bragantino esse ano. E outros clubes de tradição, então vai ser uma Série C muito difícil mesmo. E sem verba nenhuma. Estuda-se até uma possibilidade de a CBF a Globo dar algum dinheiro para a Série C. Mas, como eu disse, não tem nada de certeza até agora. E eu não posso falar nada enquanto a gente não definir tudo isso aí. Mas o Londrina não vai ficar à deriva, isso eu garanto. Eu mesmo faço questão de ajudar, mesmo não estando aqui. Sérgio, mais uma pergunta do nosso torcedor, Alexandre Isidoro da Silva. Ele pergunta: a venda dos jogadores foi a melhor saída? Era a única saída? Você tem que pagar a conta de alguma maneira. Ou você vende o jogador ou o dinheiro tem que cair do céu. Do céu, infelizmente, não tem caído. Então tem que vender. Agora, muita gente fala, não, porque vendeu o jogador, desmontou o time. Então vamos lá. O Felipe, ninguém mais fala do Felipe. O Felipe foi vendido. É que ele voltou e não correspondeu. Aí ninguém fala. Aí fala-se do Luquinha. O Luquinha, se você for ver, ele é reserva do Sub-23 do Portimonense. Ele não se firmou e o Luquinha tem um problema muito sério. O Luquinha tem um gênio ruim demais. E ele chegou lá, ele achou que ele ia ser o titular. Ficou no banco, ele ficou brabo, acabou discutindo com o treinador. Colocaram para o Sub-23, ele não gostou, não vem treinando bem e está no banco. O Rômulo aqui era reserva, o titular era o Anderson, se todo mundo lembra. Ele jogou algumas partidas quando o Anderson machucou. O Rômulo foi vendido e também está no reserva lá. O Anderson, se vocês lembrarem, os últimos 5 jogos, o alemão já ia colocá-lo no banco, e a torcida já vaiando e pedindo para tirar o Anderson. Lá ele é reserva também. E agora todo mundo que foi vendido é salvação. Seria a salvação. É essa mania que tem que perder, cara. Sem contar, né, Sérgio, que são jogadores também que não queriam mais ficar aqui. O jogador, quando ele fala não quero ficar, não adianta. Por exemplo, Safira recebeu a proposta, alguém falou para ele no gramado, ele não queria nem treinar mais no mesmo dia. Então são essas coisas, às vezes, que as pessoas não ficam sabendo e vêm as críticas em cima do clube. O jogador, quando recebe uma proposta, ele quer ir embora na hora.
Ô Sérgio, desses jogadores comercializados, tem o Mateuzinho que está no Flamengo, no sub-20 do Flamengo, né? Quais ainda o Londrina tem uma participação de percentual do passe? O Mateuzinho, tem o Lucas Ramon, que está no Red Bull. O Londrina tem 50%. Tem o Rômulo. Tem o Casagrande, que ainda é 100%. O Safira, que é os 100% do Londrina. Eu acho que é esses aí. No Sub-19, alguns jogadores se destacaram. Caso principalmente do Vitinho, na final marcou 2 gols na vitória lá no Couto Pereira. Depois teve aquela fatalidade no jogo que ele foi aproveitado no finalzinho aí, na Série B. Qual o pensamento da diretoria da SM Sports em relação a esses jogadores que se destacaram? O Vitinho não vai poder participar do Campeonato Paranaense, né? Mas os outros atletas permanecerão durante todo o Campeonato Paranaense? Se pintar uma proposta, a SM pretende comercializar parte do atleta? Qual o pensamento? Eles vão disputar o Paranaense. Agora, se aparecer proposta, eu estando aqui ou não, é lógico que tem que vender. Porque se você não vende, amanhã depois se perde essa proposta. E aí? O torcedor vai pagar essa conta? Não vai. Se você for pela torcida, cara, você não vai vender ninguém, daí no final do ano você está quebrado, os caras estão te xingando porque você está devendo. Então você tem que fazer dentro do teu planejamento. A torcida não sabe nada. Se soubesse, eles estavam administrando o time. Bom, agora uma pergunta para os presidentes, não é? Cláudio Canuto, depois para o Felipe, por favor. A pergunta é de Rubens Barbosa Júnior. Pergunta aos presidentes por que nesses 9 anos não se buscou se estruturar para quando o gestor fosse embora. Não se pensou no CT, no alojamento e nem alguma parceria para um estádio decente e próprio. O que nós mais pensamos foi na estrutura do clube. O que mais nós pensamos foi em estruturar, em ter um lugar para o Londrina amanhã ou depois, né, tocando a sua vida. Ou então fazendo uma nova parceria. Mas nesse tempo aí o Londrina negociou mais de 40 milhões de contas que administrações do passado deixaram no colo do Londrina. Então, às vezes, as pessoas, eu recebo muito questionamento de pessoas que dizem assim, o que vocês fazem pelo Londrina? Vocês são pessoas omissas. Eu convidaria essa pessoa para participar um dia inteiro nosso em relação ao nosso dia de trabalho. Ontem, eu e o Felipe, nós começamos reuniões de manhã e fomos até o final da tarde. Aliás, o Felipe foi na reunião do conselho e ficou até a noite. Então, esse é o nosso dia a dia. Então, nós temos, sim, trabalhado para fazer a reestruturação. Só que, meu amigo, precisa de dinheiro. E onde nós vamos arrumar dinheiro? Não tem dinheiro. Então, você precisa pensar num planejamento, mas você precisa pensar num planejamento com o pé no chão. Pode ter certeza, o torcedor do Londrina, até agora, que não foi gasto nenhum real daquilo que o Londrina conseguiu nesse período de forma irresponsável. Foi tudo gasto de forma responsável. Se não temos essa estrutura, é porque nós não temos condições financeiras para isso ainda. Perfeita a colocação do Cláudio, e colocar que nesses 9 anos o que mais a gente procurou foi alguma parceria para uma estrutura na cidade. E dizer que a gente não estruturou o clube, a gente não estruturou como uma estrutura que o Sérgio tem aqui, e a gente também nem teria condições de ter isso. Mas desde uma questão administrativa, desde o saneamento das dívidas, desde da abertura das escolinhas, que acabaram até por dar frutos, né? 300 meninos lá hoje. 300 meninos hoje, mas, por exemplo, o Luquinha aí acabou saindo de uma categoria de base que a gente formou dentro do Londrina Esporte Clube, com as condições precárias, mas as condições que a gente tem a condição de tocar. Então, e algumas coisas fogem da nossa alçada até por falta de recurso. Estádios, apareceram parceiros. Estádios de projetos de até de R$1 bilhão com 700 milhões, mas precisava de outras possibilidades que não foram concretizadas, com parceria com o poder público, tanto municipal quanto estadual. CT, surgiram possibilidades, mas também não tínhamos recursos. Se a gente tivesse feito o negócio, teria que ter o investimento, não temos o dinheiro. Então, os projetos existem, eles estão aguardando, vamos dizer assim, estão em stand-by, mas esses projetos existem e quem sabe aí um dia a gente possa, um dia que a gente tiver uma condição um pouco melhor aí, a gente possa concretizar. Mas deixa eu só complementar aqui, que eu não faço parte lá da diretoria do Londrina,
Mas se você pegar o Londrina de 9 anos para trás e hoje, como eu falei agora há pouco, Londrina é um dos clubes mais viáveis do Brasil. É um clube que não tem dívida praticamente e um clube saneado. Isso é muito importante. Agora, o patrimônio, realmente no futebol é muito difícil. Se você pegar o Paraná Clube, ele se desfez de quase todo o patrimônio dele. Hoje, qual é o clube que tem um patrimônio? O Atlético Paranaense. É único. Porque está conseguindo, mas também deve tudo. É que ninguém fala, mas a dívida do Atlético é tão grande quanto o seu patrimônio. Se o Londrina estivesse numa situação diferente, comemorando a classificação para a Série A, talvez nós não tivéssemos essa reunião com certeza hoje, né? Torcedor fica nervoso, fala um monte de coisas, e uma das coisas que a gente tem observado nas redes sociais, Claudinho e Felipe, é em relação à utilização, de repente, do cargo para fazer política. Como é que vocês enxergam esses questionamentos, posicionamentos de torcedores em redes sociais? Bom, eu não, a única vez que eu saí candidato, né, a vereador, eu não estava na presidência do Londrina, né, eu tinha saído já da presidência do Londrina e foram alguns convites de alguns amigos que não tem nada relacionado ao futebol, né. Me arrependo de ter saído candidato, né, porque vi muito da realidade. O Felipe deve viver isso também hoje, porque ainda é o vereador na cidade de Londrina, a ingratidão de muitas pessoas, né. Então, eu até esses dias conversei com o Felipe, eu admiro ele continuar na vida pública, né. Para mim, encerrou no momento em que eu participei pela primeira vez, até porque as pessoas discutem a sua vida como se discute qualquer situação. Então, para mim, realmente não serve, eu não estou aberto a isso, eu não preciso disso, graças a Deus, Deus me deu uma condição muito boa de eu não precisar de política. Eu entrei na política para tentar ajudar algumas pessoas, por ver algumas coisas que eu acho errado e tentar entrar para consertar, mas já desisti. Igual disse um deputado federal há tempos atrás aí, encerrei a minha carreira e nem tinha começado. Isso, a única verdade que ele falou foi essa. O resto ele só contou mentira, mas tudo bem. Então, eu acho que assim, é o que eu tenho para dizer sobre a minha vida política. Agora, respeito aqueles que fazem um trabalho sério, como faz o Felipe, vou apoiá-lo, né, porque, de novo, admiro o trabalho que ele faz e a paciência que ele tem para lidar com tudo isso. Eu vejo com tranquilidade, até porque não fui eu que procurei o Londrina dessa vez também. Da outra vez também não foi, porque foi o Sérgio e o Cláudio que me indicaram para o Eiler, numa reunião na Justiça do Trabalho, para que pudesse assumir o Londrina. Então, eu nunca precisei também de me beneficiar dessa situação. E agora, nessa situação do Londrina, a questão de 3 meses atrás, eu fui chamado por 16 conselheiros que me pediram, aí que o Cláudio manifestou que não pretendia continuar à frente do Londrina e que eu era um nome de consenso e que tivesse assumindo aí o Londrina nessa próxima gestão aí de 3 anos. Então, eu não me preocupo com esse tipo de comentário, até porque com certeza quem fala também não sabe do que está falando. Bom, a gente está chegando ao próximo do fim da entrevista, mas só para dar sequência à pergunta do torcedor, eu acho que essa pode ser para o Felipe, se os dois tiverem à vontade, pode responder também, claro. Estão perguntando aqui, a maioria dos torcedores, no balanço geral, está perguntando que se o clube se preocupa de uma forma de ser pouco popular perante o seu torcedor, com algumas, às vezes, atitudes que até eles estão descrevendo aqui como impopulares, de afastamento de torcedor. O que vocês pensam nesse sentido e o que o clube pensa com relação a aproximar o seu torcedor dos jogos e da realidade do time? Na verdade, todo clube de futebol, um dos seus maiores patrimônios é a torcida. Quando você abraça o time, nós tivemos esse exemplo na Série C, na Série D, na própria Série B do Campeonato Paranaense, quando o Sérgio assumiu, a torcida tinha um engajamento junto com o clube. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho? Aconteceram, mas do mesmo jeito que acontece em alguns posicionamentos da diretoria, também por parte da torcida, por exemplo, com xingamentos e ameaças à diretoria. Então, é momento, agora, aproveitando também que a imprensa esteja aqui, a gente teve o exemplo de alguns setores da imprensa que fizeram uma campanha para que o Londrina permanecesse na Série B. Principalmente vocês,
que são da imprensa, que estão aqui, são fundamentais na questão da imagem do clube. Então não tem que ficar denegrindo a imagem, colocando culpados. A gente tem que abraçar todo mundo e aí a gente tem uma oportunidade agora, vamos dizer assim, infelizmente nós fomos rebaixados ou não sei o que vai ser o desfecho, mas na Série C, de todo mundo abraçar e quem sabe aí ter essa reaproximação de torcida, clube, torcida, e pode ter certeza que nós vamos estar abertos para isso aí. Quero só complementar aí o que o Felipe está dizendo e dizer para o torcedor, nós temos uma média de 3 mil a 4 mil que são os torcedores do Londrina que vão realmente acompanhar o Londrina, né? Alguns vão a alguns jogos, outros não, mas nós temos ciência de que esses são os torcedores do Londrina. Aproveitar que nosso pessoal de marketing está aí e dizer que nós temos feito sim um trabalho, né, de aproximação, nós temos levado escolas, às vezes semanalmente ao VGD, para conhecer museu, para fazer essa aproximação, temos feito eventos com as escolas, né, com algumas visitas, então, só respondendo ao torcedor que nós temos sim uma preocupação e temos feito esse trabalho de uma forma muito forte aí através das escolas que serão os futuros torcedores do Londrina. Eu queria aproveitar também, a presença do torcedor na Série C vai ser muito importante, até porque quando nós subimos a primeira vez agora, nós vínhamos numa crescente, é bem diferente agora, que agora não, agora se caiu. Então a cabeça do torcedor, que é a obrigação do time é subir, e vai ser muito difícil, se não tiver apoio do torcedor, não sobe, cara. Vai ficar 3, 4 anos ali, ou o torcedor abraça e compra a ideia novamente, independente de eu estar aqui ou não, ou ele compra a ideia e ajuda o time, se não esqueça, vai sofrer novamente. Ô Felipe, lá em 2016 o time retornou para o VGD depois de muito tempo, né? E foram vários problemas que o estádio tinha, que precisou passar por essas adequações. Você nessa nova gestão à frente do clube, você pensa em novamente recuperar o VGD para que seja uma casa do Londrina, não só no Paranaense, mas na Série B também? Série C, desculpa. Independente, primeiro, vamos dizer assim, o Sérgio, da outra vez a gente também teve uma conversa, acabou o Londrina voltando em 2016, até por vários fatores, nós estávamos sem o Estádio do Café e sem e aí acabamos jogando em Arapongas, né? E aí o VGD a gente conseguiu em um tempo, vamos dizer assim, 90 dias ali, deixar o VGD apto pro Londrina estar voltando. Tivemos, acho que 7 jogos no VGD, 6 vitórias e 1 empate. E faz parte do nosso planejamento. Até porque o café tem um alto custo para realizar os jogos no café. O VGD é menor. E isso faz parte de um planejamento, também não vamos conseguir fazer para o Paranaense desse ano, acredito eu. Não sei se vai ser a vontade do Sérgio, da gente estar colocando os jogos lá, mas faz parte do planejamento da diretoria, sim. Felipe, foi falado aqui questão política, né? Eu gostaria, você que vive no meio político, hoje o Londrina tem apoio de algum político? De que forma esses políticos poderiam ajudar o Londrina Esporte Clube no seu modo de pensar? Acredito que a gente não tem o apoio ainda, mas nós vamos buscar. E até ontem estava, como o Cláudio falou, a gente teve reunião de manhã, saí para almoçar, eu, Getúlio e o Luciano, presidente do conselho, encontramos uma pessoa ligada ao futebol e disse que o prefeito de Chapecó, quando vai fazer uma apresentação da cidade, ele começa pela apresentação do clube, de quanto é bom para a cidade de Chapecó, quanto que reverte para a cidade de Chapecó ter um clube de futebol e um clube com a expressão que teve a Chapecoense, sem entrar no lado emocional que aconteceu, tá? Mas todo o trabalho desenvolvido, como, vamos dizer assim, espelhado, pode colocar lado a lado o que foi feito em Londrina, o que foi feito em Chapecó, eles também estão passando por um momento de dificuldade, pode culminar num rebaixamento, mas a importância de um clube de futebol na sociedade de Chapecó, e é a mesma coisa a gente pode considerar aqui, e é isso que a gente tem que buscar, é que os nossos políticos também, a nível federal e estadual, abracem o clube, e abracem o clube não para construir, não para se aproveitar. Olha, sabe qual é a maior marca de Londrina? É o time do Londrina. E o prefeito não explorou nada isso. Pelo contrário, esse prefeito atual, para mim, está sendo o pior na gestão do futebol. Porque ele conviveu comigo, acho que uns 3, 4 anos, quando ele era o médico da Unimed. Era uma pessoa. Sérgio, quando
eu for prefeito, você vai ver o que eu vou fazer pelo Londrina. Até hoje ele não fez nada, mas nada mesmo. Pelo contrário, ele tirou. Ele tirou, nos autuou em algumas coisas. Foi o pior prefeito que podia aparecer na gestão do futebol. Se ele está fazendo alguma coisa na cidade, não me interessa, isso é problema dele. Mas para o futebol foi o pior prefeito que teve até hoje. Bom, gente, só para encerrar uma última pergunta do torcedor, eu acho que está todo mundo perguntando com essa dúvida aqui, não é? Com relação, se acontecer de Londrina ter que jogar a Série C, o que vocês podem dizer com relação ao time? É um time que vai entrar para brigar para subir? O que vocês podem falar com relação a isso? O Felipe? Primeiro assim, nós precisamos ter essa definição, né? Eu aqui olhei para o Sérgio Malucelli porque eu acredito que é ele que vai comandar o time, né? Até essa resposta seria dele. Mas o torcedor pode ter certeza do seguinte, né? O que aconteceu com o Londrina, não acabou Londrina. Londrina, independente daquilo que já foi falado aqui, das condições que nós sabemos dos nossos adversários, não adianta você colocar alguma coisa que não vai ter competitividade. Então, acho que é muito até prematuro da gente falar tudo isso diante de todas as situações que nós temos nesse momento de decisão que temos que tomar. Então, um torcedor que tem um pouquinho de paciência, mas pode ter certeza que o Londrina vai vir competitivo, sim. Eu posso falar que, independente de eu estar aqui ou não, eu vou ajudar. Posso ter ido embora, posso estar em Curitiba, mas eu vou ajudar o Londrina, sim. Londrina vai brigar para subir. Tá certo, obrigado a todos. Encerrada a entrevista. Com a parceria do Sérgio.